Bom, essa é a nossa entrega de Grafos 2 e nós somos a dupla 37, formada por mim, José Luiz, e pelo Vitor Cabral. E para essa entrega a gente resolveu aprimorar nossa entrega de Grafos 1, e que consistia na busca de BFS e DFS, e para essa a gente resolveu adicionar o Dijkstra. Bom, para acessar o nosso aplicativo é só acessar o link da página pelo GitPages. E acessando nosso aplicativo, a tela permanece quase igual, porém a gente adicionou algumas funções e algumas diferenças em relação ao Dijkstra. O Dijkstra sempre vai mostrar o menor caminho, porém o BFS e o DFS acabam atuando de acordo com o algoritmo deles. Não vai ser necessariamente o menor caminho, como mostra aqui. E o Dijkstra, diferentemente do BFS e DFS, a gente deixou de forma que ele consegue ultrapassar diagonais. Ou seja, quando tiver mais de um obstáculo, de muitos obstáculos, como esse daqui, o BFS não conseguiria atravessar essa diagonal, por exemplo, nem o DFS. Porém, o Dijkstra a gente fez de forma de atravessar essas diagonais, como está aqui. Você consegue atravessar a diagonal, mas caso tenha mais de um obstáculo, mais de dois obstáculos atrapalhando uma diagonal, não vai ser possível atravessar, como nesse exemplo aqui. Não vai ser possível chegar porque tem muito obstáculo atrapalhando. Bom, essa foi a nossa implementação e agora o Vitor vai mostrar um pouco de como funciona o código. Certo. Agora explicando o melhor o código de Dijkstra e as coisas que foram implementadas nessa unidade. A gente vai focar mais nele, porque a gente já tem um vídeo explicando melhor o projeto, as outras partes que não tiveram muitas modificações, e a gente vai disponibilizar com um vídeo complementar. A gente vai focar aqui no Dijkstra e explicar mais ou menos o que está acontecendo. Eu vou seguir o roteirinho para não me perder tanto. Primeiramente, a gente tem aqui a declaração da função, passando os nós iniciais e finais, nó inicial e final. A gente tem aqui o distance, previous e um visited. O primeiro vai servir para armazenar as distâncias mínimas de cada nó em relação ao nó de partida. O segundo para armazenar o nó anterior a cada nó no caminho mínimo, então ele vai fazer esse controle. E um visited para armazenar os nós ainda não visitados. Depois a gente tem o for para percorrer os elementos da matriz. E inicializando o distance com infinito, o previous com null e os não visitados com os elementos, armazena os elementos no não visitado. Certo. Depois disso, a gente inicializa a distância inicial com zero e parte para o while. Nele, a gente tem um loop, enquanto ainda não tiver nós não visitados, ele vai ficar nesse loop. E no MinDistance, a gente vai iniciar o nó, vai iniciar a menor distância como infinito, na verdade. E aqui a gente vai iniciar o nó com a menor distância com null. Nesse for, a gente vai ter um loop para percorrer cada um dos nós não visitados. A gente tem esse distance aqui para poder obter a distância do nó atual. E esse if vai verificar se a distância atual é menor que a distância armazenada. Se sim, ele vai atualizar a menor distância para a distância atual e também vai atualizar o nó com a menor distância. Certo. Nesse if aqui, ele vai verificar se não tem mais nós disponíveis, ou se a menor distância continua sendo infinito. Se sim, ele vai encerrar o loop. Depois a gente tem esse onVisited aqui, para remover o nó com a menor distância do conjunto de nós não visitados. Depois, nesse if, ele verifica se o nó com menor distância é o nó de chegada. Se sim, ele vai retornar o menor caminho usando a função buildPath, que é uma função auxiliar que a gente tem. Depois a gente tem o neighbors, que são os vizinhos. A gente chama essa getNeighbors de extra, que é outra função auxiliar, que aqui acontece a parte de pegar o da diagonal. A gente já tinha esse getNeighbors para BFS e DFS, a gente adicionou algumas opções a mais para poder conseguir pegar em diagonal, para ter essa diferenciaçãozinha. Mas daria para deixar desse jeito também, e ele faria sem essa parte da diagonal. Ele, essa função aqui é focada em obter os vizinhos com menor distância, certo?
E depois a gente tem esse for para atualizar as distâncias mínimas dos vizinhos dos nós selecionados. Que ele vai selecionando aqui e atualizando as distâncias mínimas. E retorna como null. É basicamente esse o algoritmo de Dijkstra, juntamente com essas duas funções auxiliares, a buildPath e o getNeighbors Dijkstra. É isso de explicação.